eu quero servir a Deus, mas você não quer matar sua natureza. Você não quer confrontar o velho homem. Você não quer abrir mão dos seus desejos. Você quer continuar acendendo uma vela para Deus e uma vela para o capeta. Você quer continuar vindo tomar a ceia no domingo e na segunda-feira enchendo a cara. Você quer continuar vindo aqui ou chorando na presença de Deus, mas quando você está longe da igreja, você se porta pior do que um mundano. Assiste o que não deve assistir, entra em site pornográfico. E eu pergunto para você, para mim, que tipo de semblante nós temos hoje? Que tipo de semblante a gente carrega que mostra o nosso propósito de vida? Coisas que nós não estamos dispostos a abrir mão, que a gente diz assim: olha, eu vou até o fim. Irmãos, é preciso ter um propósito estampado em nosso rosto. É preciso que as pessoas que moram conosco, que trabalham conosco, que vivem conosco, olhem no nosso olhar e dizem assim: está muito claro o que é e qual é a sua missão de vida. Está muito claro qual é a sua maior escolha. Jesus não precisou dizer para os samaritanos o que ele ia fazer em Jerusalém. Os samaritanos olharam no rosto de Jesus e simplesmente disseram: aqui você não fica, porque está evidente, você está indo para Jerusalém. Já parou para pensar, se nós tivermos um propósito tão definido no rosto, que algumas pessoas simplesmente vão dizer: você não pode andar comigo. Por quê? Porque está estampado no teu rosto que você quer uma vida de santidade. Ou pessoas que sentam numa mesa de bar e eu sento com elas e nem vou beber, mas só sentar com elas, elas olham no meu rosto e elas ficam constrangidas de beber. Mas por que você não vai beber? Eu não consigo beber perto de você. Eu não consigo, por quê? Porque está estampado no seu rosto a decisão por servir a Deus de uma forma especial. Ou pessoas que quando você chega no ambiente são fofoqueiros, mexeriqueiros, abutres mesmo, urubus, corvagorento. Mas quando você está no ambiente a conversa não flui. Eles ficam incomodados, eles não conseguem se sentir bem falando da vida de alguém, porque a sua presença está estampado no seu rosto, que você escolheu ter uma vida ética, uma vida santa, uma vida de não sentar à roda de escarnecedor, de não ouvir o conselho dos ímpios, de não se deter no caminho dos pecadores. Jesus Cristo está olhando os samaritanos, olha e fala: não dá para esse camarada entrar na nossa família, entrar na nossa casa. Por quê? Porque ele tem uma clara resolução no seu rosto do seu propósito. Que nós possamos falar menos, estampar mais a seriedade do Evangelho, a seriedade da santidade. As pessoas olharem para nós e eu não precisar dizer eu sou honesto, mas elas vão olhar para mim e dizer: ali vai um homem honesto. Eu não precisar dizer eu sou um homem que vive em santidade, vão olhar para mim e dizer: ali tem um homem com santidade, porque no rosto dele está estampado o seu propósito. Sabe, irmãos, ao longo da vida cristã, muitas pessoas vão querer grudar na gente, colar na gente, como foi com Jesus. Quando Jesus está indo para Jerusalém, 3 grupos de pessoas querem grudar nele. O primeiro são os oferecidos, pessoas que não sabem nada sobre a gente, não sabem nada sobre a seriedade do Evangelho, mas elas querem se oferecer para estar conosco, sem mesmo entender o peso que é estar conosco, apenas se oferecer. Está lá em Lucas capítulo 9, 57 e 58. Quando andavam pelo caminho, um homem disse para Jesus: eu te seguirei para onde? Jesus não pediu, ele está se oferecendo, ele é o oferecido. Eu te seguirei para onde for. E Jesus disse: as raposas têm tocas, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus está dizendo: opa, você está se oferecendo para andar comigo, mas eu não tenho casa, eu não tenho frufru, eu não tenho nada para te oferecer. Ou melhor, as raposas e as aves têm mais do que eu. O outro grupo de que aparece para tentar seguir Jesus são os convidados, aquele que Jesus convida. E você vê lá em Lucas 9, 59 e 60, o texto diz: a outro disse: siga-me. Ele porém respondeu: Senhor, deixa-me primeiro ir sepultar o meu pai. E Jesus lhes disse: deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos, você porém vá e proclame o reino de Deus. Então tem aqueles que se oferecem, e Jesus diz: pense bem no que você está querendo fazer. Tem outros que Jesus convida, ele vê potencial, mas esses que ele convida, alguns estão tão presos à sua vida particular, tão presos à sua vida particular e pessoal, que tem dificuldade de deixar seus mortos longe. E tem um terceiro grupo, tem os que se oferecem, tem os que Jesus convidam, e tem aqueles que só prometem, não fazem nada, só falam o que vão fazer e não fazem nada. Lucas 9, 61 e 62. A outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. E Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado olha para trás, é apto para o reino
de Deus. Então existem 3 grupos de pessoas que querem seguir Jesus aqui, e nenhum deles é bom. Os oferecidos, aqueles que nem sabem o que estão fazendo aqui, mas topam tudo, mas não pagam preço nenhum. Tem aqueles que sentem o toque de Deus, mas estão tão aprisionados pelo que está morto, que tem dificuldade de dizer, eis-me aqui. E tem aqueles que só prometem, mas na hora do vamos, querem se despedir de alguém. Eu acho lindo porque para todos esses casos, Jesus tem uma resposta. Aquele que lança a mão no arado, e olha para trás, não é apto. Aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não é apto. Em outras palavras, eu não quero promessas frívolas. Eu não quero que você tenha dó de mim. Eu não quero que você venha à igreja para socializar. Eu não quero que você entenda que servir a Deus é sobre pertencer a um grupo de pessoas. Eu só quero que você entenda que tudo tem a ver com uma coisa só: cruz. Cruz. Nós precisamos estar preparados para a conversa da cruz, porque os oferecidos, eles não pensam na cruz, eles pensam nas mãos de Jesus. Aqueles que Jesus convida, eles até querem, mas eles têm um apego à vida velha. Os oferecidos são os mais empolgados de todos. Eles ficam prometendo, mas são muito complicados, não são flexíveis. Mas se você não for ganho, meu irmão, pela cruz, você nunca suportará o evangelho. Se nós não pensarmos no que é a cruz, nós não suportaremos o inimigo das nossas almas. Porque a vida cristã não é um cavalo branco e você sentado em cima desfilando. A vida cristã não é sobre apartamento, sobre casa. A vida cristã não é sobre se realizar aqui dentro. A vida cristã não é sobre carreira ministerial. E as igrejas hoje, inclusive aqui na Lírio, nós temos trilhos. Faça o Lírio Play, faça os primeiros passos, seja um voluntário. Tudo isso é maravilhoso, mas tudo isso é perfumaria, porque o evangelho é sobre cruz. Não é sobre o que eu ganho, não é sobre o entretenimento, não é sobre gostar, não é sobre ser legal, não é sobre programação. O evangelho é sobre cruz, porque o dia que não tiver entretenimento, o dia que a mensagem do pastor não for legal, o dia que você decorar cada cantinho dessa igreja e não tiver nenhuma novidade mais, o dia que você tiver de saco cheio da vida e você falar, eu não vou sair da minha casa hoje para ficar aguentando desaforo de ninguém, para ficar cuidando do filho dos outros, ou para ficar na cafeteria atendendo gente que chega lá mal-humorada, ou para ficar estacionando o carro de alguém. Eu quero dormir, eu quero descansar. A verdade é que se não for a cruz, nós não vamos suportar. Se não for a cruz, nós não vamos aguentar. Nós precisamos entender que o meu chamado não é sobre ganhar, não é sobre inflar. O meu chamado, a maior promessa que Jesus fez para mim é: tome a sua cruz e me siga. Esse é o chamado. O resto tudo é perfumaria. E eu te garanto que se você não aprendeu a suportar, você não vai aprender a vencer. Evangelho não é sobre alegria, não. O evangelho não é sobre sorriso, porque não há alegria na cruz. A cruz é a morte, a cruz é o flagelo. E vencer a carne não é um baile. Vencer minhas vontades, vencer o que o pecado fez na minha natureza, vencer meus instintos. É por isso que alguns não suportam e falam assim: nossa pastor, eu achei que seria mais fácil me livrar do vício, eu achei que seria mais fácil me livrar da culpa. Eu vim para a igreja muito animado, mas as coisas estão indo muito devagar, porque a gente gasta 20 anos estragando a nossa vida e queremos que tudo se resolva em um culto. Quantas pessoas me abordam ali fora com pressa? Elas têm pressa de sentir alegria, elas têm pressa, mas ficaram 20 anos com o bumbum sentado na cadeira, vendo sua vida estragar sem se mover. E agora, porque tiveram um flash de culpa, um flash de arrependimento, querem correr aqui achando que o reino de Deus é padaria. O reino de Deus não é padaria. Do mesmo jeito que houve um processo para destruir nossa vida, também existe um processo para nos levantar. Do mesmo jeito que a gente não destrói uma vida do dia para a noite, também não se reconstrói. É preciso pagar o preço, e o preço é a cruz. Jesus sabia que a única forma de resgatar a humanidade era a cruz, porque não existe vida sem existir a morte. Não adianta você chegar para mim aqui e dizer: nossa, eu tenho sonhos com Deus, eu quero servir a Deus, mas você não quer matar sua natureza.
Você não quer confrontar o velho homem. Você não quer abrir mão dos seus desejos. Você quer continuar acendendo uma vela para Deus e uma vela para o capeta. Você quer continuar vindo tomar a ceia no domingo e na segunda-feira enchendo a cara. Você quer continuar vindo aqui ou chorando na presença de Deus, mas quando você está longe da igreja, você se porta pior do que um mundano. Assiste o que não deve assistir, entra em site pornográfico, faz o que quer e o que não quer. E aí nós chegamos aqui e dizemos: não existe conforto na transformação. Toda transformação começa com cruz. E cruz é prego na mão, coroa de espinho na cabeça, espada transpassada. Cruz é abandono, cruz é desprezo. Na cruz não tem amigo, ao pé da cruz não tem família, ao pé da cruz não tem colégio, ao pé da cruz não tem patrão, ao pé da cruz não tem dinheiro. Ao pé da cruz é você e um propósito de entender que todo sacrifício que você faz diante de Deus vai valer a pena. Todo sacrifício, cada lágrima que você derrama, cada gota de sangue que você derrama. Pessoas vão dizer que você é um derrotado, pessoas vão dizer que a sua fé é inútil, pessoas vão dizer que você não parece um cristão, porque quem é que dizia que Deus parecia Deus na cruz? Quem é que diria que Deus parecia Deus na cruz? Quem é que via a vitória em Jesus? Mas você sabe que o propósito vai te salvar, o propósito sempre vai salvar. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas Jesus está dizendo: eu estou cansado dessa conversa fiada, de que você quer avivamento sem cruz. Não existe avivamento sem cruz, não existe vida nova sem cruz, não existe regeneração sem cruz, não existe perdão de pecados sem cruz, não existe casamento restaurado sem cruz, não existe alma livre sem cruz. Não me venha com suas risadinhas, me mostre as feridas, me mostre o que você abriu mão, me mostre o que você rejeitou, me mostre o que você deixou para trás, e eu te direi se você está pronto para ressuscitar ou não. Não existe evangelho sem cruz, não existe. Senão nós vamos perder nosso tempo, irmãos. Senão nós vamos ficar brincando de igreja aqui.